Seja bem-vindo novamente, então, fazendo aqui, nós estamos ao vivo nas 3 plataformas e tenho que te dar as boas-vindas, né, nessa mais nova série, né, que nós desenvolvemos no ano passado, que é a série de vídeos Mão na Massa, onde eu ajudo com conteúdo revendedores a alcançar os melhores resultados, seja ele ali na prática da operação, na reversão de um prejuízo ou até uma oportunidade de ganho na operação dele. Bom, se você está chegando por aqui agora e não me conhece, eu sou o Carlos Bispo, né, do portal Seu Posto de Gasolina, e venho falar hoje já um assunto muito importante para você, que é exatamente a questão de você criar objetivos e metas. É um conteúdo que é muito importante, principalmente para aquelas revendas, aqueles revendedores que até buscam ter aí, de certa forma, melhores resultados, mas que, por sua vez, às vezes ficam aí um pouco mais retraídos ou vai muito na questão de copiar o que outras pessoas estão fazendo, e isso traz, de certa forma, uma indisponibilidade de resultados, né, que é o que eu costumo dizer. Então, veja bem, tempo e dinheiro, né, que é o primeiro item que você está vendo aí, é exatamente o que eu vejo muitos revendedores que, ao não focar nessa maneira eficiente de criar objetivos, depois as metas, para poder conseguir alcançar esses resultados, acabam aí, de certa forma, primeiro, ou desestimulando, né? Desestimulando. Vou criar aqui junto com você, porque aqui é ao vivo mesmo. Estimulando equipe, tá bom? Que aí é uma perda de tempo e de dinheiro, porque você investiu talvez em treinamento, investiu talvez em poder comprar mais produtos, forrar o seu estoque e assim por diante, e acabou que não consegue, de certa forma, ter um resultado eficiente. Tá legal? Então, eu já falei para você, quando você não cria objetivos e metas, você não tem eficiência. Se você parte direto para metas, você pode causar o quê? Perda de dinheiro e de tempo. Por quê? Você desestimula a equipe. E aí também não tem eficiência no quê? De medição. O que é eficiência de medição, Carlos? Quando você vai, de certa forma, criar algum objetivo, vou falar aqui o que eu trabalho com clientes. Você está hoje apurando um determinado lucro ou um determinado prejuízo. Tá? O que você precisa fazer para poder alcançar, talvez, sair do prejuízo e ir para o lucro? Isso é chamado como um gap, como uma lacuna, né? Como uma etapa aí de melhoria que você tem que cumprir, exatamente para poder alcançar um resultado, um objetivo que você gostaria. Tá bom? Então, quando você, de certa forma, faz essa criação desse objetivo, você vai ter que ter resultados que, em conjunto, você consegue o quê? Chegar nesse objetivo. Imagine um monte de resultados pequenos que todos consolidados te dão aí um resultado maior, se consolida. Então, é exatamente isso, quando você parte aí dos seus objetivos e, por sua vez, segue para a questão de resultados e depois para metas. Legal? Então, aqui eu já falei que é desperdício, né? Quando você não tem. Vamos falar primeiro do que não é bom. Você tem desperdício de tempo e dinheiro, não tem eficiência na medição, não cria indicadores e também, de certa forma, não mede os resultados chaves da sua operação. Legal? Novamente falando, quem tiver com dificuldade em ver pelo Instagram, pode clicar no link da bio para assistir no YouTube. Se você está no Facebook, você está também acompanhando. Mas é o seguinte, então aqui eu já falei para você, só revisando, porque agora que nós estávamos aqui fazendo os ajustes da live, mas agora ficou mais tranquilo, acho que está tudo sincronizado, a gente consegue ir com mais tranquilidade.
Então é o seguinte, por que criar objetivos antes de criar metas aumenta a eficiência dos lucros? Primeiro, você evita desperdício de tempo e dinheiro. Tá? Por que você desperdiça? Porque muitas vezes você vai lá, você contrata talvez um consultor, você me contrata, ou você vai lá, assiste um determinado conteúdo, um curso e fala, vou criar metas para o meu posto. Só que você cria sem ter o passo anterior. Você acaba criando a partir dali. Não, porque eu ouvi dizer que se eu conseguir criar metas aqui, eu vou aumentar o número de tampinhas de lubrificantes, eu vou aumentar ali as vendas de um determinado item na loja, que eu sei que tem uma margem boa, eu vou aumentar a gasolina aditivada, eu vou aumentar qualquer outro tipo de produto que eu tenha vendável. Tá? Objetivos e metas, elas servem para qualquer tipo de empresa. Seja ali uma empresa varejista como um todo, seja um posto de combustível, seja uma indústria, não importa. Tá? Você tem que ter o quê? Um objetivo, um plano para ser seguido, aonde você quer chegar. Então, quando você sai trabalhando com metas, como eu disse, você pode ter o quê? Desestimular a equipe. Por quê? Porque você acaba colocando metas sem ter lá a medição passo a passo, sem fazer muitas vezes uma gestão à vista, e aí quando você vai ver, você vendeu muito, mas no final do mês não está tendo a lucratividade que gostaria. E é isso que acontece muitas vezes, porque acaba desestimulando tanto a equipe como o próprio revendedor. Tá legal? Aí uma outra dificuldade, quando você já sai criando metas sem saber para onde você quer ir, você fala assim, vou aumentar a venda de lubrificantes em 20%. Tá bom. Só que quanto vai representar? Qual que vai ser o esforço para você poder aumentar? Você vai ter que investir em campanhas, você vai ter que mexer no preço. Qual que vai ser o resultado final disso? Porque se você não tiver um bom resultado, se não vale a pena, você só criou um esforço, tá legal? E por sua vez não vai conseguir medir esse esforço. Então, se você não tem eficiência na medição, o que é eficiência na medição? É o seguinte, Carlos, eu vendia 100 litros de combustível, de lubrificantes por dia. Hoje eu vendo 200 litros de lubrificantes por dia, porque estava na equipe, né, como meta, foi batida. Só que é o seguinte, eu estou tendo 10% só, eu criei 100% de aumento de vendas, eficiência nas vendas, e por sua vez não criei 100% ou próximo disso na eficiência de margem de contribuição, de lucratividade ou margem de vendas. Por quê? Porque simplesmente você acabou criando apenas a questão da meta sem entender qual é o objetivo específico. Então, eu estou batendo muito na tecla aqui com relação a esse ponto, para que você entenda que não é simplesmente você definir uma meta lá com o seu time e poder sair vendendo. Aumentar as vendas é bom, Carlos? Lógico que é bom. É muito bom aumentar as vendas. Só que para isso, você tem que ter um norte. Você tem que saber exatamente o quanto você vai aumentar em volume e o quanto isso vai aumentar em margem para você também. Um outro ponto é o seguinte, quando você trabalha com objetivos e metas, você faz a medição por indicadores. Logo, se você não cria os seus objetivos, não trabalha com os seus resultados chaves, você não consegue criar indicadores. E indicador é o único, vamos falar assim, dentro da gestão, é uma única ferramenta que você tem que você consegue, de certa forma, fazer essa medição. Tá bom? Então, a não criação de indicadores também prejudica, faz você talvez não ter eficiência nos seus lucros. Porque, novamente, eu vou comparar banana com banana. Legal. Agora, se você não cria indicadores, você vai comparar banana com o quê? Você não tem com o que comparar. Você não tem uma base de medição. Tá legal? E aí, como eu disse também, se você não tem os indicadores, obviamente, você pode criar os seus melhores índices de resultado. Tá? E quando eu falo de resultados, vamos deixar claro aqui, que são resultados relacionados a quê? Por exemplo, uma eficiência na pista, um indicador externo, um número de reclamação, um turnover de equipe, tudo isso está relacionado ao resultado. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu quero aumentar as vendas de combustível na pista, seja gasolina aditivada, seja etanol, seja gasolina, não importa, porque muitas vezes você não tem a gasolina aditivada, mas pretende, como a sua margem de gasolina é melhor que a margem de etanol, então você vai bater para que se venda mais gasolina.
Então, você vai criar estratégias para que, de certa forma, aquele veículo flex que chega no seu posto, você vai oferecer os benefícios de abastecer a gasolina. Ou, se o seu etanol aí, ele é muito mais economicamente viável para você vender e você vai ter uma margem maior, você, de certa forma, vai expressar os benefícios. Então, é aí que você trabalha com essa estratégia. Então, você pode aí sim estar criando, de certa forma, alguns resultados chaves. Então, se você conseguir vender mais combustível, você vai conseguir fazer o quê? Vai ter a lucratividade mais próxima do que você gostaria. Tá bom, Carlos, mas eu posso falar isso só em finanças? Não. Vamos falar que você está fazendo esse trabalho, só que a sua rotatividade da empresa está grande. Ou seja, toda hora está trocando aí de vendedor de pista, toda hora está trocando aí de frentista, né? Ou se fosse promotores da loja, ou somente técnicos de lubrificação, vendedores de óleo também. Então, você tem lá toda hora, de certa forma, uma rotatividade. Imagina comigo, você gasta tempo e dinheiro treinando os seus colaboradores e, por sua vez, sempre que sai um integrante e entra um novo, acaba criando o quê? Aquela quebra, né, no elo de tudo aquilo que você planejou. Então, novamente, você vai ter a perda da eficiência nesse resultado. Então, por mais que não seja você, talvez, não estar diretamente ligado à venda ali do combustível, né, o volume, você pode estar perdendo eficiência no resultado que vai gerar a eficiência na perda de lucratividade. Por quê? Porque se você não treinou bem aquele cara, né, aquele frentista, aquele vendedor de pista que está entrando ali, ele vai ter dificuldade para vender, porque ele não foi treinado. Então, isso vai causar uma ineficiência. Então, ele vai continuar, talvez, sem saber como convencer o cliente de que uma gasolina aditivada, uma gasolina ou o próprio etanol naquele momento é mais vantajoso, explicando os benefícios. Então, aí você, na verdade, não é que você está vendendo pouco, não é que você não está atingindo a meta, é que você, por sua vez, um dos seus resultados chaves não está sendo bem trabalhado. Ao ponto que, se eu trabalhar bem esse resultado-chave, tiver primor, não tiver diminuir, colocar como objetivo diminuir, né, o número de turnover, ou seja, a rotatividade de colaboradores do posto, isso vai me causar uma eficiência operacional que vai fazer com que eu venda mais gasolina, que vai fazer com que eu tenha maior margem, você vai estar contribuindo para ter eficiência final na sua lucratividade. Então, pensem no seguinte, que você trabalhar com objetivos e metas para poder aumentar a lucratividade, existe sim, de certa forma, vamos falar assim, um plano ou um passo a passo para isso, tá legal? Então, vamos lá. Então, eu falei para você até agora aqui, tá bom? Que você tem aqui um desperdício de tempo, né? Falei das desvantagens, que você tem desperdício de tempo quando você não trabalha da maneira correta. E aí, como que seria, Carlos? Talvez a gente falar o seguinte, Carlos, quem que pode? Vamos colocar aqui, ó. Qual posto pode? Qual revenda? Qual tipo de revenda? Qual tipo de revenda pode criar objetivos e metas? Legal? Qual tipo de clientes, qual tipo de revenda, perdão, pode, de certa forma, criar objetivos e metas? Então, vamos lá. Existe também aí um grande mito que é, Carlos, o meu posto é pequeno, minha equipe é pequena, minha cidade é do interior. Ah, Carlos, eu não tenho, de certa forma, gasolina ativada. É aí que está outra concepção, né? Como eu disse, nem sempre, quando você quer trabalhar com objetivos e metas, é necessariamente quando você tem determinados produtos. Não. Eu te dei aqui exemplos que você pode, de certa forma, trabalhar com vários tipos de certa forma, de resultados chaves que você quer alcançar a partir de um objetivo definido, que aí sim você vai atribuir as metas. E eu já vou te ensinar aqui, já vou deixar aqui no nosso quadro exatamente o que você precisa fazer para poder criar da maneira correta, tá legal? Então aqui, ó, quem que pode? Posto pequeno, de interior, pode ser posto bandeira branca, marca própria, né, como dizem. O que mais? Pode ser uma loja de conveniência. Pode ser quem? Pode ser também
para uma troca de óleo. Tá? O importante é que você saiba como criar do começo ao fim, para você poder ter, de certa forma, essa efetividade. Tá legal? Então, é muito importante que você entenda que, independente do porte do seu posto, da localização, do tipo de produto que você tem, você pode, de certa forma, trabalhar com a criação de objetivos e metas. Legal? Então, de certa forma, aqui a gente já sabe que a gente muitas vezes começa da maneira errada, né? Desperdiça tempo, por isso que é uma grande oportunidade a gente trabalhar com objetivos e metas, e por sua vez, qual é o tipo de revenda que pode fazer isso. Então você já viu que independente do seu porte, independente se você quer trabalhar só na loja, o objetivo, somente na sua troca de óleo, ou somente na sua pista, não tem problema, você tem que ter o quê? Apenas um objetivo específico. E aí eu já vou falar quais são esses objetivos. Legal? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, agora, vou jogar para cá também, para que você possa ter aqui um efeito. Vamos lá, o jeito errado, então, que eu falo, né? O jeito errado de criar. Uma característica, antes de falar do certo, para falar do que é errado, tá bom? O jeito errado de se criar as metas. Exatamente isso. Ó. São 3 pontos que você precisa aí como revendedor entender. Tá? Não se cria, um jeito errado. Não é de cima para baixo. Tá bom? O que mais? Contratam consultores, né, para pista e definem aumentar as vendas sem objetivo. E, por sua vez, desestimula equipe. Tá? Então, vai vir muito aqui do começo, quando nós fizemos a introdução da razão, né, de você poder justificar, criar objetivos e metas. Então, aqui, onde você está vendo, eu estou falando aqui, ó, jeito errado de criar metas. Não é de cima para baixo. O que eu quero dizer? Vamos lá. Você muitas vezes, você que é de uma companhia, você muitas vezes, que depois eu vou entrar no ponto aqui, contrata, de certa forma, um consultor especialista, muitas vezes você vai fazer com que os seus frentistas vendam muito. E você acaba, tá? Isso é um erro, tá? Que eu estou falando do revendedor. Olha só. Você acaba terceirizando essa responsabilidade de resultados. Como assim, Carlos? Vamos dizer o seguinte, olha, eu quero criar aqui metas cujo meu objetivo é melhorar a margem de contribuição, cujo meu objetivo é aumentar a gasolina aditivada, né, o mix, o objetivo aqui é aumentar a linha final mesmo de lucratividade da minha loja, porque ela está abaixo do que eu gostaria. Então, os objetivos, vocês vão ter vários. Eu vou deixar aqui no final vários exemplos de objetivos que você pode começar. E aí sim você depois vai partir para a questão de metas. Então, chega lá, aí o gerente, ou muitas vezes o supervisor, fala assim, não, a gente vai aumentar aqui as vendas em 10%. Ou se não, os seus frentistas, eles foram para um treinamento na companhia, ou foram num treinamento com um especialista, né, um treinador, e volta dizendo o seguinte, não, porque a gente tem que aumentar aqui as vendas. A gente vai aumentar as vendas. Vamos vender mais. E aí tem alguns problemas. Por exemplo, quando não existe essa comunicação diretamente com o revendedor, que eu chamo que é o staff ou a diretoria, né, a gestão propriamente dita, isso pode ter aí um problema muito grande, inclusive de ruptura. Por quê? Porque no treinamento você manda lá a sua equipe, eles voltam afiados. Eles voltam assim querendo vender e aprendem a vender, assim como estão sendo treinados na pista também. Mas, se você não definir exatamente o que você quer como objetivo, o que vai acontecer? De repente você vai colocar um item que disseram para o frentista, que tem uma margem muito boa para ele poder oferecer, aí ele oferece e vende até o ponto que acaba. Então, ele começa no primeiro dia, já tem ruptura do produto. Quando a gente está falando em lubrificantes, aditivos ou outros itens.
né? Então, isso já é um problema. Por quê? Isso foi de baixo para cima. Aí vão bater na porta do revendedor dizendo, olha, a gente está vendendo muito bem determinado tipo de produto, só que acabou. Então, aí já é o primeiro erro. Quando eu falo não é de baixo para cima, eu estou falando da questão do top-down. O que é o top-down? É exatamente uma estratégia onde, se você imaginar o topo de uma pirâmide de uma gestão estratégica, parte da gestão, lá, da diretoria, do staff, do dono do posto, para a base operacional, né, ou a base tática que tem ali. Então, aí sim, o revendedor ele tem que ter essa ciência, né? Eu, como revendedor, vou dizer o seguinte, olha, eu verifiquei aqui que eu preciso, como objetivo, durante o ano de 2021, alcançar uma lucratividade de 3% na minha última linha, e isso composto por pista, loja e também lubrificantes. Então, ó, a partir daí você já criou seu objetivo, tá bom? Aí quando você for entrar na área de discussão tática para alcançar o resultado necessário em lubrificantes, você vai chamar o seu gerente, seu supervisor, seu líder, seu técnico, não sei quem é aí que está no seu posto, e simplesmente vai elaborar com ele um plano de resultados esperados para cumprir esse objetivo, que serão transformados em metas. Então, quando você fala assim para o seu gerente, olha, ou para o supervisor, nós vamos aumentar a lucratividade, tá bom? Por isso eu preciso da contribuição da área de lubrificantes para poder atingir o que ele tem que me entregar de resultado dentro desse plano, dentro desse objetivo estratégico. Legal? Então, já falei para você aí o que tem que ser feito. Aí ele vai pegar e falar o seguinte, olha, eu verifiquei aqui que tem um determinado item que nos oferece uma margem de contribuição melhor do que todas, ou tem uma margem de venda melhor do que outras. E aí o que você vai fazer? Você vai, então, de certa forma, construir esse resultado. Então, você vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, olha, equipe, nós precisamos vender 30% a mais do que nós vendemos desse item, 40% desse outro item, precisamos aqui implementar ou começar a vender esse item que nós não vendíamos, mas que eu pesquisei que tem uma boa saída aqui na região, ou que no passado nós já vendemos muito, ou algo desse tipo. Então, todo o seu trabalho de metas começa a partir daí, tá bom? Só que ele, paralelamente, sim, aí você vai capacitar, aí você vai treinar, e é assim que você faz, de cima para baixo, porque você vai estar monitorando. E aí depois, o que você vai fazer? Reunião, exemplo, né? Uma reunião de resultados. Legal? Então, assim, essa forma, quando você não cria de cima para baixo, você acaba tendo, de certa forma, algumas dificuldades, ok? Então, vou apagar aqui, porque não é o lugar, para você não se confundir. Depois eu acabo aqui colocando o que você precisa. Um outro erro, segundo erro de criar metas. Como eu disse, né, você pode mandar lá a sua equipe para treinamento da companhia, como pode também contratar um consultor que vai chegar lá e vai fazer uma fumaça. Aquele que não vendia vai vender, vai aprender a vender e ótimo. E é isso mesmo que tem que fazer. Só que a maior dificuldade do consultor especialista em treinamento, na hora que chega lá, quando ele vai discutir com o revendedor, ele diz o seguinte, olha, qual que é o seu objetivo? O que você quer aumentar? O revendedor não sabe. O revendedor simplesmente diz o seguinte, olha, eu quero aumentar a minha venda de gasolina aditivada. Tá bom, então vamos aumentar o mix da minha gasolina aditivada. Ou vai falar o seguinte, olha, preciso aumentar a venda de lubrificantes. Eu construí aqui, montei uma super loja de lubrificantes, uma troca de óleo, e por sua vez, eu não estou tendo o resultado que eu gostaria. Estou achando que não está dando lucro. Então aí já são dois erros, né? Só nessa conversa. Primeiro, ele não fez um estudo de viabilidade para saber o quanto ele deveria gerar de receitas por mês ali na troca de óleo, para poder pagar o investimento que ele fez. Segundo, ele não está sabendo que não está tendo resultado, por quê? Porque simplesmente ele não está apurando especificamente o resultado de lubrificantes, né, da troca de óleo. Ele não sabe apurar esse resultado, então já é um problema. E terceiro, ele vai falar para o especialista, o consultor lá de treinamento, o seguinte, quero que venda mais lubrificantes. E aí pode ter um quarto erro ainda. Ele, na ânsia de vender mais, aproveitar que o consultor está ali e aproveitar a onda que realmente
vai aumentar as vendas, ele acaba, de certa forma, baixando o preço. Então, aí foi o quarto erro, né? Então, você viu que num item aqui eu consegui esboçar 4 erros que, na verdade, não está operacionalmente falando, não é responsabilidade do frentista, não é responsabilidade do próprio, como posso falar, do consultor, mas sim é um erro de gestão. É um jeito errado, porque você criou como meta aumentar determinados itens sem saber qual é o objetivo a ser alcançado. Tá legal? E aí, passado o tempo, você também pode criar um desestímulo de equipe. Por que, Carlos, você pode criar um desestímulo de equipe? Porque muitas vezes, quando você começa a criar metas, você cria metas, e aí a sua equipe, de certa forma, está lá trabalhando, um determinado momento ela desestimula, você também não sabe mostrar para elas, né, para a equipe, qual foi o resultado alcançado, você não faz uma reunião de alinhamento de resultados com a sua gestão, com o seu gerente, com o seu supervisor, com o seu chefe de pista ou com todos, e aí o que acontece? Você, de certa forma, não tem base para poder levar o plano à frente. E aí você começa a achar que talvez a bonificação que você está pagando está inviabilizando, você começa a achar que está vendendo e não está tendo resultado, simplesmente por quê? Porque você não criou as medições, simplesmente você não colocou aí os indicadores corretos que você tinha que, de certa forma, colocar. Tá legal? Então, é dessa forma que eu digo para você que existe um jeito errado. E aí eu costumo até sempre dizer o seguinte, para quem não quer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, você muitas vezes tem aquela falsa expectativa que está batendo metas, que está gerando vendas, mas muitas vezes você pode estar, de certa forma, tendo um prejuízo. Quer ver um erro básico, importante, que até eu trabalho aqui com os vendedores? É simples. O simples motivo de você criar metas para vender mais gasolina aditivada mix, e aí você, de certa forma, tem lá uma precificação de gasolina aditivada igual à gasolina comum. Isso é um erro, porque muitas vezes você vai bonificar para vender mais gasolina aditivada, porque você quer aumentar o mix, porque você quer aumentar o mix, e aí, por sua vez, você acaba bonificando muitas vezes a sua equipe, e essa bonificação, como despesa variável lá antes da margem de contribuição, ela vai tirar margem de lucro. Então, muitas vezes, a margem final da gasolina comum, ela vai ficar, por exemplo, 3, 2 centavos a mais do que a gasolina aditivada. Por quê? Porque simplesmente você não equiparou. E é muito comum eu conversar com revendedores que faz isso. Revendedores dizem assim, Carlos, aqui a gasolina aditivada é o mesmo preço da gasolina comum. E aí está um breve, né, um grande erro. Existe uma oportunidade de ganho pelos benefícios que a gasolina aditivada oferece. Então, você tem que colocar isso como valor. Aí você faz a precificação baseada no valor, onde você tem todos esses benefícios. Obviamente que você tem uma margem maior. Hoje não é admitido uma margem menor do que 13 centavos de diferença entre comum e aditivada, tá bom? Não é aceitável. Se você estiver comprando gasolina aditivada 10 centavos mais caro que gasolina comum, obviamente que se você vender a 10 centavos de diferença na bomba, você só vai empatar. Se você pagar a comissão, você vai, de certa forma, estar perdendo. Tá legal? Então, aqui nós temos, já falei para você do desperdício de tempo para quem chegou agora, já falei para você o tipo, né? Quais são os tipos de revenda, todos podem criar objetivos e metas, já falei o jeito errado de criar, e agora a gente tem que dizer o seguinte, né? O jeito certo de se criar as metas. Então, antes de criar corretamente as suas metas, eu disse para você que você precisa criar o quê? Os seus objetivos, tá bom? Para criar os seus objetivos, basta um pequeno passo imediato que você tem que ter, que é o quê? Rever seus resultados, tá bom? Então, aqui você vai, de certa forma, rever os seus resultados. Então, olha aqui, ó. Vamos só ajeitar aqui para o pessoal que tá, acho que agora vai dar certo. Acho que agora já vai aparecer. Então, veja bem, rever os seus resultados, né, históricos de anos anteriores, por exemplo. Tá, aqui eu estou desenvolvendo com você só uma dinâmica. Vamos dizer o seguinte, antes de falar de criar objetivos, você precisa rever os seus resultados históricos, por exemplo, de 2020. Então, eu vou te perguntar, olha,
vai lá, faz uma análise do seu resultado, da sua lucratividade, vê os índices, pega todos os indicadores, margem de contribuição, margem bruta, né, o lucro bruto, ou o lucro líquido, vamos trabalhar com esses 3 itens, e por sua vez você fala, olha, está deficiente. Poxa, o Carlos fala que ele me ajuda a levar para a lucratividade final de 3%. Então, um indicador de lucratividade de 3% ou mais. Para você que está me ouvindo, pode ser muito, mas para você que está no prejuízo, ou você que não consegue ter resultado, pode ser um grande indicador, um grande começo. Eu trabalho com revendedores que têm de 3, 4, 5 e, pela minha surpresa, uma revendedora que está participando do Plano 21, por exemplo, ela apurando o resultado, esse exercício que eu estou te indicando a fazer para criar objetivos e metas, está alcançando 11% de lucratividade. Carlos, mas isso é muito. É muito. Eu nunca vi, mas é possível. Tá legal? E chequei, bati o resultado com ela. E é isso mesmo, porque ela está numa região onde ela consegue trabalhar com uma margem diferenciada. Tá legal? Uma margem muito boa. E isso rentabiliza. Então, a despesas operacionais fixa dela é menor, isso faz com que o indicador de lucratividade aumente. Então, quem trabalha comigo aí na questão de calibração de resultados, sabe o que eu estou falando. Então, o primeiro passo para você criar objetivos e metas que vão gerar lucros eficientes é você rever seus resultados históricos de anos anteriores. Tá? Então, esse é o primeiro passo. E aí, sim, o que você faz? Depois que você criou, de certa forma, reviu isso daqui, você vai identificar pontos que são chamados gaps. O que é gap, Carlos? Como eu falei, são lacunas, tá? Lacunas que, de certa forma, você precisa melhorar. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Carlos, estou apurando aqui 1% de lucratividade, só que eu quero ir para 3%, como você está falando que é possível. O que eu faço? Então, você vai trabalhar num gap de 2%. Ah, tá bom, Carlos, você me falou tudo, eu já sei, é óbvio que precisa de 2%. Só que como que eu faço para poder identificar que é 2%? Bom, é aí sim que você vai fazer o quê? Você vai criar seus objetivos estratégicos. Tá bom? E qual que vai ser seus objetivos estratégicos? Esse que eu acabei de falar. Sair de 1% de lucratividade, tá? Sair de 1% de lucratividade e ir para 3% de lucratividade. Então, aqui você traçou o seu primeiro objetivo estratégico. Legal, Carlos? Então, já criei aqui o objetivo estratégico, já revi meu resultado, tá bom? Já estou aqui com o meu objetivo estratégico que eu fiz, que eu quero. Se falaram que é possível, eu vou buscar. E como que eu faço? Então, primeiramente, você vai criar o seu objetivo estratégico. Depois, Carlos, o que você vai fazer? Você vai criar o quê? Os seus resultados chaves. O que são, Carlos, esses resultados chaves? Isso é exatamente o resultado que faz com que você, de certa forma, alcance de 1 a 3%. Óbvio, né, Carlos? Então, vamos lá? Vamos dizer o seguinte, para eu sair, tá, eu estou simplificando aqui, é um trabalho extenso para quem sabe como quer fazer um plano estratégico, né, um modelo de negócio. Então, aqui, você já definiu os seus resultados chaves. Aqui, para mim, está tudo certo, tá bom? Então, eu vou o seguinte, ó, aumentar vendas de loja, tá bom? Na verdade, é o seguinte, aumentar ticket médio da loja vamos falar aqui, de R$15 para 22. Isso pode ser, de certa forma, um resultado estratégico, tá bom? Então, aqui é o que você vai ter um outro, Carlos. O que pode ser um resultado-chave? Que é um resultado estratégico para atingir o objetivo estratégico. Bom, preciso aqui aumentar meu mix de... Na verdade, é o seguinte, vamos até mudar. Aumentar a margem de contribuição. Margem de... Se você está aqui sempre comigo, você já conhece esse termo, né? Não vai ficar perdido. Aumentar a margem de contribuição da pista para 13%.
Legal? Então, olha só, eu vou só colocar esses dois aqui para não ficar muito extenso. Então, primeiro, Carlos, qual que é o passo para eu criar objetivos e metas da maneira correta que vai dar eficiência dos meus lucros e vai levar para o resultado que eu gostaria? Primeiro, vai rever os seus resultados para você ter clareza e saber quais são os pontos de gap, ou seja, quais são as falhas que você está cometendo ou qual é o resultado que você não tem e acha que poderia ter. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você veio aqui, de certa forma, tá? Aqui, vamos dar uma aumentada aqui para ficar melhor. Ó. Então, você veio aqui, objetivos estratégicos, que foi definido lá na direção, lembra, sempre top-down, você como dono de posto, diretor de rede, gestor, foi objetivo estratégico durante o ano de 2021, ao sairmos de 1% de lucratividade para 3%. Ok? Legal, Carlos? Isso eu já sei, hein? Vamos lá. Isso é o que todo mundo faz, né? Mas existe todo um conceito por trás disso, todo um trabalho. Aqui é só o ponto de partida. Legal, Carlos, mas como eu vou alcançar esse objetivo estratégico? Eu vou ter que alcançar resultados chaves. Tá bom, Carlos, quais são os resultados chaves? Você, por exemplo, foi identificado que um resultado-chave é aumentar o ticket da loja. Eu não falei em aumentar as receitas da loja, aumentar o ticket. Você vai entender por quê? Porque aí sim vai ser as metas. Ok? Então, aqui é como se fosse um alvo. Eu preciso aumentar, né? Vou colocar precisão, por isso que tem um sniper, que é um tiro de precisão, né? Onde você acerta o alvo com muito fácil. Então, aqui, aumentar o ticket da loja de R$15 para 22. Então, você vai criar ações, estratégias, que, por sua vez, vai sair de 15 para 22. Então, aqui sim, depois, o seu resultado é 22. Agora, a sua meta é alcançar os 22. Tá bom? E aí, para alcançar essas metas de 22, você vai ter um monte de estratégia na sua loja. Criar campanha, revisar preços de categoria, precificação de categoria, subcategoria, as margens, né? Fazer com que gere, lembra da fórmula do crescimento? Trazer novos clientes para a loja, aumentar a frequência dos clientes, enfim. Você vai fazer algo, vai criar aí, conforme você conhece a sua revenda muito bem, para poder alcançar esses 22. Também, Carlos, eu preciso aumentar a margem de contribuição da pista para 13%. Se eu conseguir aumentar a margem de contribuição na pista, nem combustível, em 13%, eu vou conseguir o quê? Alcançar, chegar na lucratividade tão esperada na última linha da minha DRE de 3%. Legal? Então, de certa forma, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com as metas. Aí sim eu vou entrar com uma meta aqui, por exemplo, de aumentar o mix de aditivada. Essa será uma das suas metas em 20%. Legal? Então, você vai ver aí o que é importante você criar e vai ter esse aumento de mix aditivada. Por que, Carlos? Novamente, se eu aumentar o mix aditivado em 20%, eu vou conseguir aumentar a margem de contribuição para 13%, e aí sim, tudo dando certo, se Deus quiser, vou sair de 1% de lucratividade para 3%. Então, já te entreguei aí o mapa do que você precisa fazer, porque aqui o que você precisa aprender é a dinâmica. Se você captou essa dinâmica, você vai aplicar isso para todas as fontes de receita que você tem no posto, na loja, combustível, na pista, na lubrificantes, centro automotivo, o que você tiver aí. Legal? Então, você aumentou aqui sim. Aí sim, Carlos, a meta é essa, tá bom? Então, aí você chega na meta, que é aumentar o mix da gasolina aditivada. Só que, lógico, não pode cometer os erros. Quais são os erros? Que eu mostrei para você. Um dos principais erros é exatamente você, vou aumentar o mix de aditivada sem rever minha precificação. Então, você está vendo que é um trabalhinho de formiga? Você parte de um objetivo, cria os seus resultados chaves, aí você vê que tem que aumentar um indicador, você vê que tem que aumentar, de certa forma, um resultado, como já falei aqui, né? Um resultado chave, que é, por sua vez, um indicador também, e você não faz as estratégias corretas, você não faz o trabalho de base, que é o quê? Por exemplo, rever o preço da aditivada, tá? Então, aqui, antes de rever, para você criar a meta e criar as estratégias, vamos falar assim, aí eu vou te dar mais uma dica aqui, ó. Então, para você criar a meta e aumentar o mix,
Então, você precisa um trabalho de estratégia. Aí sim, estratégias. Primeira estratégia, ofertar mais. Legal? Isso é óbvio, né, Carlos? Legal, ofertar mais. Treinar equipe. Vou pedir para alguém vir treinar a equipe. Opa, muito legal. O que mais? Tá faltando mais alguma coisa? Sim. E rever o pricing que a gente fala. Né? Quem trabalha comigo aí na precificação lucrativa sabe que eu falo muito de pricing. O pricing é simplesmente você trabalhar dentro de uma categoria as precificações dentro de uma estratégia que vai fazer você vender mais. Tá legal? O pricing é o quê? É você trabalhar com a composição de mix da gasolina comum com a gasolina ativada de tal forma que você vai criar uma estratégia para vender mais gasolina aditivada, porque você precificou da maneira correta, porque é a maneira que vai trazer melhor resultado para você poder alcançar uma margem de contribuição de 13%. Captou essa? Você pegou essa, tá? Você já vai fazer. Então, aqui é a precificação, ó, precificação lucrativa. Ok? Então, aqui eu já te dei exatamente os caminhos que você coloca. Obviamente, Carlos, que existiriam aí assuntos para outras lives, que é, por exemplo, olha, eu tenho que falar sobre bonificação, eu tenho que falar sobre como colocar as etapas, né, quais são os prazos, e por último, incluir as metas, né, do dia a dia, para você poder, de certa forma, delegar quem é responsável por isso. Tá bom? Ficou claro? Então, agora aqui eu vou voltar para você para fazer exatamente essa revisão que eu falo para você quanto à parte dessa estrutura. Legal? Então, vou fazer um resumo rápido para você ali, como que você já pode aplicar no seu posto, falando aí na cara com você, né? De cara a cara aí com você. Bom, vamos lá. Então, voltei aqui para minha tela, ok? Aonde eu vou falar para você exatamente tudo o que nós trabalhamos hoje. Legal? Então, pensem o seguinte, agora eu vou falar de uma maneira como se estivesse numa live, um bate-papo, tá bom? Você precisa criar objetivos e metas no seu posto para você ter mais resultados. Qualquer empresa grande trabalha dessa forma, não vai ser diferente para você. Então, hoje o revendedor mais moderno trabalha com objetivos e metas. 80% dos revendedores trabalham somente com as metas, sem saber qual é o objetivo a ser alcançado. Carlos, mas se eu aumento as minhas vendas, isso é bom, não é? É bom. Só que você não sabe qual foi a eficiência no seu lucro quando você criou essas metas. É isso que eu estou falando para você. É isso que eu quero profissionalizar você. Você precisa ter o objetivo. Você precisa seguir esse passo aqui, ó. O que eu te disse, que é, por exemplo, qual é os seus objetivos estratégicos, o que você quer melhorar de resultados, de resultados dentro da sua revenda como organização. Eu posso querer aumentar só as vendas, tá tudo bem. Eu posso querer aumentar a margem de contribuição das 3 categorias. Eu posso querer só aumentar as vendas da loja de conveniência, porque acho que eu estou satisfeito com a pista. Ou lubrificantes, vou fazer um estudo de viabilidade e quero aumentar o lucro da minha de lubrificantes, porque isso vai ajudar no resultado consolidado final. Olha, eu tenho uma rede, 8 postos que eu tenho que está trabalhando, 3 deles não estão trazendo o resultado que eu gostaria, está dando prejuízo, comendo lucratividade de outros postos. Então, o meu principal objetivo estratégico de 2021 é aumentar a lucratividade dessas 3 unidades que não estão gerando lucro para poder aumentar o meu consolidado final. Você entendeu? Isso é objetivo estratégico, não é meta. Porque a meta é os resultados que serão possíveis, os resultados chaves para cumprir esse objetivo. Então, pensem o seguinte, quando você quiser melhorar algum indicador, quando você quiser melhorar a lucratividade em qualquer das áreas do posto, aumentar as vendas, aumentar o número de clientes, não importa. Aquilo que você colocar como objetivo, tá bom? Defina isso como objetivo, comece por ele, como no topo, depois você cria os resultados chaves. Quais são os resultados chaves necessários para eu cumprir com esse objetivo estratégico? Bom, os meus resultados chaves vai ser
fazer isso na troca de óleo, fazer isso na pista, treinar meus colaboradores, rever a precificação, aumentar o indicador de NPS, de satisfação dos meus clientes, diminuir os meus indicadores de perdas, porque eu diminuindo perda, né? Quem tem loja sabe, quando diminui o indicador de perda, que esse é o único indicador que você tem que reduzir ele, você aumenta seus ganhos, aumenta a sua lucratividade. Então, esses são os resultados chaves. Aí sim, Carlos, eu começo a criar uma meta. Por quê? Dentro de um resultado chave, eu possa ter que trabalhar com vários tipos de metas. Lembra que eu te disse? Eu tenho como objetivo, resultado-chave, aumentar a margem de contribuição para alcançar o objetivo de aumentar a lucratividade. Ok? Então, dentro desse resultado-chave, eu vou criar algumas metas. Essas metas devem ter etapas, devem ter datas, né? Porque todas as metas que não têm prazo, não é bem definida, você não consegue mensurar, fica só no desejo do revendedor. Ele só vai ver os outros alcançarem e ele achar que não consegue. Por quê? Porque ele não criou esses resultados, essas metas, com o prazo ideal. Legal? Então tem que ficar muito esperto com isso. Um outro ponto também, para você não falhar, não deixar, lembra que eu falei, tornar esse planejamento de objetivos e metas cair por terra abaixo, que é exatamente você não bonificar corretamente os seus colaboradores. Então, monte o plano de bonificação que, por sua vez, esteja dentro do seu pricing, esteja dentro da sua precificação lucrativa, que ao você rever a precificação daquela categoria, daquele item, daquele combustível, que você vai bonificar pelo esforço do seu colaborador, você tem que colocar como uma despesa variável, ou seja, quanto mais ele atingir resultado, mais você vai ter que remunerá-lo. E aí fica uma base mais de congruência. Quando você disser que vai bonificar os seus colaboradores, vai incentivar para que eles se esforcem, você cumpra. Então, isso é um preceito também de estar dentro das suas estratégias, é cumprir com a bonificação conforme plano montado. Legal? Então, você vai montar o plano, vai deixar muito transparente para eles e vai cobrá-los por isso. Ok? Reunião de alinhamento mensal de resultados. Você vai ter que ter. Mas, Carlos, posso fazer semanal? Claro. Existe um processo que você faz na pista ou na sua gestão como um todo, que é a gestão à vista. Gestão à vista está em prática em várias empresas, que é justamente você ao vivo ali, né, ou diariamente, estar fazendo reuniões de alinhamento de resultados com os seus colaboradores, top-down. O diretor vai falar com o gerente vai falar com os seus promotores de pista, por exemplo, promotores da loja. Então, eu, como dono de posto, vou discutir o alinhamento de resultado, né, reunião de resultado semanal com o gerente da loja. Aí o gerente da loja vai chamar os promotores também e vai passar esse feedback do que estamos alcançando ou não, o que precisa ser melhorado ou não. Tá legal? Então, enfim, tudo isso é preceito. Daria aqui assuntos para muitas lives, né, muitos conteúdos que em breve também eu vou ter, mas eu preciso deixar também uma regra clara para você, que é exatamente você criar, tá bom? Criar os seus indicadores. O que são os indicadores, Carlos? É tudo que você vai poder medir, tá bom? Se eu quero aumentar o meu objetivo estratégico de 1% para 3% de lucratividade, isso é um indicador. É um indicador de lucratividade, um indicador financeiro. Então, logo, eu tenho que estar com a minha DRE bem montada, eu tenho que estar com os meus resultados divididos entre combustível, loja e lubrificantes, porque aí eu vou analisar fonte de monetização por fonte. Então, eu vou analisar o resultado ali que é somente de pista, vou analisar o resultado ali que é somente de lubrificantes, vou analisar o resultado ali que é somente de loja de conveniência. Tá bom? Indicadores assim. Meu indicador pode ser o quê? Um ticket médio. Então, o ticket médio é um indicador. Eu consigo medir. Carlos, o mês passado, o meu ticket médio como indicador era 15. Esse mês, o meu indicador, né, que é o ticket médio, está 18. Show de bola. Pense, muitas vezes, como eu chego a falar aqui com alguns clientes, né, seguinte... Você, para aumentar a lucratividade na loja, muitas vezes você não tem que pensar em faturamento. Eu posso faturar e continuar faturando errado.
eu preciso aumentar o meu ticket médio. E eu preciso aumentar a minha margem de contribuição. Aí sim, eu aumentando o meu ticket médio, aumentando a minha margem de contribuição, com certeza vai refletir nas minhas receitas, mas também vai refletir na minha lucratividade, que é o meu grande objetivo. Tá bom? Então aqui eu teria, como eu falei, assunto para vários conteúdos, conforme vocês vão ver. Legal? Então, olha só, mais uma, aqui uma pergunta. O que seria ticket médio? Ticket médio é o seguinte, vou dar um exemplo direto da loja de conveniência, onde você já vai poder trabalhar. Ticket médio é a quantidade, a sua receita, vamos falar já em práticos, tá bom? É a sua receita dividido pelo número de atendimentos ou número de cupons emitidos, quando é loja de conveniência. Pode ter no seu sistema atendimentos, como pode também ter número de cupons, quando você não tem esses atendimentos. Então, eu vou dizer o seguinte para você. Eu vendi 10 mil reais na loja de conveniência, tá bom? E eu vendi para 100 clientes. Ou eu tenho 100 atendimentos ou 100 cupons. Então, eu vou pegar simplesmente 10 mil, dividir por 100 mil. Logo, eu vou ter o meu ticket médio. Tá legal? Então, meu ticket médio aí vai ser 100. Obviamente que aqui foi só um exemplo para você poder entender de uma maneira mais ilustrativa. Tá legal? Então, esse é, de certa forma, o seu ticket médio. Bom, o que mais, Carlos? O que mais aí a gente consegue tirar de dúvidas? Aqui o pessoal do Instagram, nós já vamos bater, né, praticamente 1 hora, então vou me despedindo aqui. Se você está no Instagram, continue. Hoje foi um pouquinho tumultuado, sim. Por quê? Porque eu estou testando essa ferramenta para transmitir para as 3 plataformas, para poder te ajudar aonde você estiver no seu conforto. No Instagram, aqui no YouTube, ou também para você que está no Facebook. Tá legal? Então, a gente vai melhorar sempre isso. Está como? Tem o objetivo de entregar melhor informação, criei como resultado, tá? Atingir você em todas as plataformas e como meta é melhorar a transmissão para você. Então, você está vendo? Num simples bate-papo com você aqui, acabei criando objetivos, resultados e metas. Tá legal? Então, para você que está no Instagram, muito bom estar contigo aqui. Bom, então, já voltei com você aqui, né? De certa forma, vou dizendo que amanhã nós teremos mais. Você pode aí, de certa forma, compartilhar. Você pode aí, de certa forma, informar que amanhã às 7h47 estarei aqui também. E esse foi o meu plano para você poder criar objetivos e metas da maneira correta. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí uma mensagem, continua acompanhando nossos conteúdos. Nós temos também cursos que falam a respeito, que no momento não estão disponíveis, mas em breve nós teremos. Tá legal? Então, para você que está aí, eu quero agradecer demais a sua presença. Lembrando que, por enquanto, a live não ficará gravada. Quem viu, viu. Quem esteve aqui, esteve. Esse é o esforço que o revendedor tem que ver para poder ter acesso ao conteúdo. Lembra? Não é fácil, né? Poucos querem ter resultados que outros têm fazendo, né, o que eles fazem. Então tem que ter um pouco mais de esforço. E está aqui comigo às 7h47 para poder aumentar a lucratividade ou reverter o prejuízo. Legal? Vou ficando por aqui então com aquele lema de sempre, né? Abastecendo a sua gestão com resultados. Te espero na próxima live. Um ótimo dia, ótima semana e até logo. Tchau, tchau.